E aí, meu povo, eu sou Cláudia Mariana e esse é o Orgulho de Ser Potiguar através da música. O episódio de hoje é o A Ordem é Samba. Mas antes da ordem ser samba, eu vou falar um pouco mais sobre o meu processo de estudo sobre a música. Eu não sou uma pessoa que sabe muito, que conhece as técnicas musicais, não sou essa pessoa. Mas eu tenho referências muito fortes na minha memória, eu tento sempre escutar, assim, pesquisar, ler muito, eu gosto muito de ler sobre música. Os trabalhos na universidade me permitiram fazer várias pesquisas, poder observar vários tipos de abordagens sobre a história da música. E eu acredito que seja daí, da minha leitura, da minha vivência, da minha procura pelos porquês das músicas e da história que eu consigo aprender tanto. Eu me identifico muito com essa metodologia de ler, de pesquisar, de procurar referências. E isso é muito importante para mim na minha educação musical. Então, antes de ser samba, qualquer coisa, esse episódio aqui, ele é fruto muito mais de uma pesquisa, um interesse sobre a música potiguar e faz também parte do meu trabalho como social media de artistas potiguares. Quando eu comecei a trabalhar com Dodora, eu descobri que ela já tinha alguns CDs gravados e fui pesquisar um pouco mais sobre esses CDs, saber quais eram as músicas, conversar com ela sobre esse repertório que ela cantou a vida toda e pôde gravar. Nesse trabalho de pesquisa, de mexer nos arquivos dela, eu descobri um CD. Esse daqui que a gente vai trabalhar hoje, é um CD que eu simplesmente amo. Esse CD é o Dodora Cardoso ao vivo no TAM. Ele foi gravado em 2002, Dodora ainda morava em Caicó. E foi o primeiro show dela aqui em Natal. E ela conta várias histórias desse dia. Assim, ela lembra de cenário, lembra de roupa, lembra de banda. Olha, simplesmente várias lembranças. A gente não tem registros audiovisuais ainda, porque ainda estamos trabalhando nisso, mas temos esse registro aqui. Esse CD, ele tem 16 músicas e a música do nosso episódio de hoje é a primeira, assim, primeira. É a música que é a cara do Potiguar, é a cara do Rio Grande do Norte. Não tem pra onde correr, até porque o nome da música se chama o quê? Caicó também está no mapa do Brasil. Eu não poderia deixar de falar desta música que eu conheci, óbvio, trabalhando com Dodora, e fui pesquisar um pouco mais sobre a letra, sobre os compositores, que são Ari Lobo e Severino Ramos. Severino Ramos, se você acompanha a Dodora, você já deve ter escutado esse nome por aí. E essa música, ela é simplesmente a cara de ser potiguar, a cara do potiguar, o orgulho de ser potiguar através da música. É essa música. Vamos conferir um pouquinho dela agora? Distante de minha cidade querida, eu vivo sofrendo e penando na vida. Não tenho alegria, só tenho tristeza. O tempo se passa e eu na incerteza. Espero um bom dia, que esse não vem. Ninguém me abraça, ninguém me quer bem. Meus entes queridos não posso viver, nem ver a casinha que me viu nascer. Também o riacho aonde eu pescava, a velha vereda que eu caminhava, em busca de rosas pra dar a Luísa. Usa no cabelo que sempre precisa, mas minha cidade está bem distante. É no Rio Grande, tem pouco habitante. Mas não troco por muitas de belezas mil, porque meu Caicó também está no mapa do Brasil. Distante de minha cidade querida, eu vivo sofrendo e penando na vida. Vocês viram aí, minha gente, que coisa?
emocionante. Toda vida que eu escuto esse CD, que eu escuto esse solo, que eu escuto essa letra, eu piro dentro de casa, porque assim, dá um orgulho de ser potiguar mesmo, de verdade. Tanto pela composição, tanto pela música, tanto pela interpretação de Dodura, tanto pelo solo de guitarra de Jubileu, que assim, né, é tudo nosso, minha gente. Todo mundo é daqui, então assim, muito orgulho, né? E aí, né, uma composição de Ari Lobo e Severino Ramos. Severino Ramos sempre tá muito presente nas falas de Dodura, nas apresentações dela, porque ele é o quê? Um caicoense, minha gente, um potiguar, apesar de ter sido registrado na Paraíba. Ele nasceu num vilarejo lá de Caicó. E as principais referências de Severino Ramos que eu achei nas minhas pesquisas foram nesse livro aqui. De quem, gente? De quem? Simplesmente da diva da história da música potiguar dessa cidade, Lady Câmara. É um livro que Carlinhos Enz me emprestou, Carlos Enz. Então, assim, gratidão, Carlinhos, por essa ajuda, por essa referência, sabe? Eu gosto muito de ler, mesmo, assim, de verdade. Quando eu leio, quando eu vejo, eu aprendo. E achar esse livro com algumas informações de Severino Ramos foi essencial para essa pesquisa, né? Que, para quem não sabe, Severino Ramos foi um dos grandes parceiros de Luiz Gonzaga lá no Rio de Janeiro, junto com Jackson do Pandeiro. E aí esse livro vem abordar um pouco dessa história, dessa parceria, dessas composições, né? Aqui, Lady Câmara vai falar um pouco mais sobre os parceiros musicais do Rei do Baião no Rio Grande do Norte. Severino Ramos de Oliveira. Nasceu na cidade de Caicó em 27 de janeiro de 1922. Embora tenha nascido em Caicó, foi registrado em Campina Grande, PB. Filho de Luísa Francelina da Conceição. Casou-se no 15 de fevereiro de 1951, na cidade de Campina Grande, com Maria Vitalina da Conceição. Com um mês de casado, foi morar no Rio de Janeiro. Do casamento nasceram 13 filhos. Todos estão vivos e ainda residem no Rio de Janeiro. Foi parceiro musical, amigo e compadre de Jackson do Pandeiro. E em homenagem ao amigo, batizou um filho com o seu nome, Jackson. Para homenagear sua cidade Caicó, compôs a música Caicó Também Está no Mapa do Brasil, em parceria com Ari Lobo, que a gravou em 1979. Severino Ramos é parceiro musical de Elino Julião, Jackson do Pandeiro e Ari Lobo, entre outros. Com Luiz Gonzaga, no ano de 1972, assina parceria em 2 músicas, Se Não Fosse Esse Meu Fole e Aquilo é Bom, música que deu nome ao disco de grande sucesso do Rei do Baião. Luiz Gonzaga gravou 12 músicas de Severino Ramos. A primeira gravação foi no ano de 1964, com Nega Zefa, de Severino Ramos e Noel Silva, e Forró do Zé Baile, Severino Ramos. A música de maior sucesso foi Ovo de Codorna. Foram 3 gravações em estúdios, a primeira em 1971 e a segunda em 1978 e a terceira em 1979. Severino Ramos faleceu no dia 8 de setembro de 2003, no Rio de Janeiro. E aí, minha gente, não tem como a gente não ter orgulho de ser potiguar quando a gente lê a história de um potiguar desses que nasceu em Caicó, foi morar no Rio de Janeiro e foi parceiro simplesmente de quem, minha gente? De Luiz Gonzaga e de Jackson do Pandeiro. E é nessa hora que a ordem é samba. E como assim, Cláudia? Severino Ramos, Jackson do Pandeiro, forró, Luiz Gonzaga e a ordem é samba. Como é que isso funciona? Essa é uma história da música muito boa, assim, porque ela retrata, assim, peculiaridades da vida das nossas gentes, das nossas pessoas que foram para o Rio de Janeiro lá em 1950, sabe? E é meio doido. Eu gosto muito quando Dodura conta essa música porque ela usa algumas palavras com muita propriedade, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui como é que funcionou isso, né? Essa nossa história acontece ali em 1966, quando Jackson do Pandeiro lança o disco O Cabra da Peste. Nessas minhas pesquisas pela internet, por ser acadêmica, conseguir ter um olhar sobre palavras-chave e tudo mais, eu sempre recorro ao Google para saber qualquer coisa, achar histórias ali em alguns cantos, sabe? E tive a oportunidade de me deparar com um blog chamado 365 Canções, escrito pelo professor Leonardo Davino. Ele é professor de literatura brasileira na UERJ,
pesquisador de poesia e canção e colecionador de sereias, ou seja, eu já podia até fazer uma ponto com ele, porque Cláudia Sereia, né, música, 365 canções, enfim, né? É um blog muito bacana, muito massa, e o dia 260 A Ordem é Samba. Ele vai trazer a capa do disco de Jackson do Pandeiro e vai explicar um pouco mais sobre a situação, a conjuntura daquela época no Rio de Janeiro, onde a nossa história acontece, né? A história dessa música, A Ordem é Samba, né? Ele vai nos dar um panorama e aí vai dizer que A Ordem é Samba, de Jackson do Pandeiro e Severino Ramos. Já no título podemos perceber a ironia do cancionista, que tem sua gestualidade sendo ordenada por alguém de fora, uma ordem, sem rosto, mas impetuosa. E aí vale lembrar, né, da situação histórica, da situação social e política do país. Em 1966, no Rio de Janeiro, a gente estava ainda lá no início da ditadura, né, e a gente tem padrões comportamentais, tem ideias sociais sendo impostas à população, e nesse quesito da cultura a ordem era samba. Todos deveriam fazer samba, todos queriam fazer samba, porque foi uma época em que o samba foi muito prestigiado e consolidado, né, no Rio de Janeiro. Naquela época, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Severino Ramos, entre outros, faziam forró no Rio de Janeiro, tinha uma boa aceitação, mas com o início da ditadura e todas as imposições que o país vivia naquela época, o samba teve esse boom e aí foi necessário que eles se reinventassem. E reinvenção é a palavra da vez, mas eu acredito que seja muito mais uma perspicácia de pessoas que sobrevivem a tudo e a todos, e essa foi uma forma que Severino Ramos e Jackson do Pandeiro encontraram de sobreviver nesse meio que estava tomado pelo samba, e aí eles foram lá e disseram, a ordem é samba, e simplesmente fizeram essa letra que diz, é samba que eles querem, eu tenho, é samba que eles querem, lá vai, é samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais. É samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais. Uma música muito atual, uma música que todo mundo gosta quando canta, uma música que todo mundo sabe cantar, sabe? E é muito presente no repertório de Dodora. A gente tem essa vertente muito forte da música potiguar, e aí eu venho com a pesquisa, a Dodora vem com a vivência de vida dela, e a gente sai espalhando isso por aí, dissemina isso por aí. Até porque é uma música presente no repertório de Dodora, e toda a vida que ela canta, ela lembra, né, que Severino Ramos é um dos compositores e é potiguar, lembra de Jackson do Pandeiro, sabe? Faz esse trabalho de disseminação da música e do compositor, que é muito importante pra gente. É importante pra gente que trabalha saber e passar, né? Muito bacana a gente tá num barzinho tomando uma cerveja e aí toca a ordem samba, todo mundo agita, todo mundo dança, e a pessoa solta ali informação, ó, potiguar aí e tal, não sei o que, compositor. Isso é muito bacana, a gente conseguir disseminar, né? Os nossos compositores, as nossas letras. O orgulho de ser potiguar através da música, ele acontece por causa disso, para disseminar, para divulgar, para dizer que a gente tem excelentes compositores, excelentes artistas, que a gente tá aí espalhado no mundo, não é só no Brasil não, sabe? E a gente tem grandes potenciais. Eu acho que é mais ou menos isso. E a gente vai ficando por aqui hoje nesse episódio, muito feliz de estar com vocês, falando sobre a nossa história, as nossas músicas. Eu tenho recebido um carinho enorme das pessoas que têm acompanhado, que têm gostado. Eu fico muito feliz que vocês estejam aí curtindo, aprendendo mais comigo. A gente aprende junto e isso é muito bom, esse compartilhamento de informações, essa divulgação. Muito, 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 muito obrigada a você que está aí assistindo. Gratidão demais. Só lembrando que esse episódio de hoje, o Orgulho de Ser Potiguar através da música, tem o patrocínio da Fundação José Augusto, do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
Então, assim, minha gente, gratidão demais por vocês estarem aqui aprendendo junto comigo. E se ligue que a gente tem o último episódio da série, viu? Vocês aí achando que o carnaval passou, mas o carnaval não passou. Tem até um brilho aqui na minha... O carnaval não passou não, minha gente. O último episódio é um especial de carnaval e a gente vai curtir vários momentos de carnaval dos anos anteriores e desse ano no meio da pandemia, que foi uma loucura, mas a gente conseguiu levar alegria em forma de música para vocês em casa. Se liguem! Beijo! Lá no Rio de Janeiro, todo mundo vai de samba, a bebida sempre samba, eu